Amém. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tem um irmão, Fabiano, né? Fabiano está visitando, ele é neto do irmão José Rosa, né? Quem é? Ah, tá, Deus te abençoa, tá? Deus te abençoa muito, tá? Que Deus possa te ajudar, assim como Ele sempre tem ajudado a nós todos, né? Deus abençoa a todos nós, nesta noite, uma noite de Santa Ceia, que Deus possa nos encher da graça dele, né? Eu quero até pedir, assim, eu creio que depois os jovens, o Juninho vai, eu creio que o Juninho vai reunir com os jovens, falar com os jovens, né? Mas eu quero falar com a igreja, né? Com a igreja mesmo, eu quero falar o seguinte, porque às vezes a gente não fala nada, né? E só vai, pode até dizer assim, mas o pastor não fala nada, né? Não. Eu quero falar o seguinte, que desde os primeiros cânticos aqui até a última oração na igreja, a gente tem que ser muito reverente, muito mesmo, porque, irmãos, eu quero falar, quer dizer, desde aqui do púlpito até aí, né? Principalmente quando está pregando, quando a gente está pregando aqui, você tem que prestar atenção no que está saindo aqui. Agora, qualquer movimento você tira, ou você perde, ou então você faz alguém perder uma parte da palavra, uma parte, e aí não é bom. Então eu creio que o tempo que a gente fica em casa, dá tempo demais para olhar e fazer e falar o que talvez até não precisa, né? Mas aqui é lugar de ouvir a palavra. Aqui, nós viemos aqui, eu venho aqui para pregar a palavra para vocês. Eu medito, eu fico tempo meditando para poder pregar. Então eu acho que também, um tempinho desse aqui, eu creio que vocês podem ficar, pelo menos esse tempinho, prestar atenção no que vai pregar, não ficar, pega uma coisa, mexe com uma coisa, mexe com outra. Não, gente, não tem necessidade. Praticamente, irmãos, eu aqui, é claro que eu estou falando aqui, de vez em quando eu tenho que tomar água, mas praticamente, a não ser que a pessoa está muito doente. Mas se não está, não tem necessidade da pessoa nem tomar água durante 1h30 ou 1 hora, não tem necessidade. Isso já virou um vício. Vira vício, porque se estiver em casa, talvez fica 3, 4 horas sem tomar água. Mas na igreja sempre tem que ter uma coisinha para ir lá, para tirar atenção. E não é bom, não é bom. Eu não creio que isso é de Deus, porque Deus não faz isso, sabe? Porque já que nós viemos, são 3 cultos, mas a maioria só vem 1 por semana. Então esse 1 por semana dá para aproveitar, mas sai de casa pensando assim, Senhor, me ajuda quando chegar em casa, eu prestar atenção no que vai ser pregado. Eu vou precisar, isso aqui é igual, eu não vou nem falar que é uma receita, mas já é um medicamento do doutor Jesus. Amém. Não é uma receita, porque a receita já foi decretada ou escrita há anos e anos. Muitas pessoas já ouviram a receita. Então, vamos dizer assim, é um medicamento que já serviu para muitos e ainda continua servindo para nós. É isso que nós temos que entender. Nós viemos da igreja exatamente para isso, para a gente não perder tempo. Porque assim, como quinta-feira eu estava pregando aqui, né? A gente vai ficando, porque Deus, o Espírito de Deus é muito sensível, a gente que não sabe.
É claro que nós já ouvimos muito, mas às vezes não presta atenção. O Espírito de Deus é muito sensível e Deus é paciente até para tirar a pessoa fora. Deus é paciente, Ele vai deixando para ver se a pessoa conserta. Se não consertar, uma hora ele fica esquecido. Ele fica esquecido, sabe? Então aí se torna um ouvinte esquecido. E nós não viemos aqui para perder tempo, nós queremos ganhar. Tá? E eu estava até conversando com o irmão Pedro ali. Tem coisa também igual aqui, irmãos, vocês têm que prestar atenção. Às vezes a gente está aqui e troca algumas palavras, ou então fala uma palavra, mistura uma palavra, mas se vocês prestarem atenção nisso, vem e fala comigo. Vem e fala assim, não, o senhor falou isso. Não é que a gente tem intenção de falar uma coisa errada. A intenção nossa aqui é de pregar a verdade. Só pregar a verdade, mas muitas vezes em troca. Eu, por exemplo, já acostumei tanto com essa Bíblia aqui, que se eu pegar uma da letra maior, eu acho tão difícil, então eu pego uma que a letra é tão pequena, tem hora que eu confundo, por causa disso aqui, mas essa aqui é tão bem para mim, que há anos e anos eu uso ela. Então, o que acontece? Se eu pegar uma da letra maior, eu vou me confundir, porque essa aqui eu sei até o lado que a escritura está. Se eu pegar uma maior, ela vai passar por outra página, aí eu fico meio confuso, né? Confunde. E eu gosto de já ir pegando a Bíblia e lendo, chegar no lugar certo. Assim como a mensagem também. Então, essas coisas assim, eu estou falando exatamente para isso. Preste atenção no que vai ser pregado. Se houver alguma palavra que eu trocar, ou algum pregador, quem prega, ou irmão Inácio, tudo, trocou uma palavra, guarda aqui, fala assim, ó, ele falou, e depois vem falar com a gente. Vem falar com a gente, fala assim, ó, o senhor falou isso, assim. Talvez não foi intenção, não é intenção nossa de falar uma coisa errada, mas às vezes nós falamos uma coisa, eu troco uma palavra. E se trocar uma palavra, pode não dá certo lá na frente, né? Então, vamos fazer isso, vamos aproveitar o tempo. Principalmente hoje é Santa Ceia, como é esse dia de ressurreição, por exemplo, que hoje nós chamamos de domingo, mas é um dia de ressurreição. Quer dizer, a maioria comemora isso como uma coisa sem muito sentido, mas não é assim. Ressurreição é todo dia Jesus ressuscita. É um Deus ressurreto, Jesus ressurreto em nossos corações. Isso não é para virar uma tradição, sabe? Não é, isso não é virar uma tradição. Então, o que nós pregamos aqui é algo que não é do passado, é algo presente, não é um Deus do passado, não é um Deus do futuro, mas é um Deus presente. Então, é o que nós precisamos disso. Esse Deus presente, se você passar por alto, aí ele se torna um Deus do passado, para você. Então ele tem que sempre estar presente em minha vida, na vida de vocês. E se ele está presente, então há uma combinação. É igual águia, talvez nós vamos ler aqui alguma parte que vai falar sobre isso. É uma águia chamando outra águia, desde antes da fundação do mundo. Então, se nós éramos águia lá, então nós continuamos sendo águia aqui. Então, a grande águia está chamando águias que estava com ele antes da fundação do mundo. Então, a palavra escrita chama essas águias. Então, a palavra escrita é para chamar as águias de Deus agora, aqui nos nossos dias, né? Hoje, por exemplo, quer dizer, seria uma mensagem de pregar várias horas, mas vamos encurtar no sentido assim. É por isso que talvez a gente fala uma palavra e troca, né? Porque é assunto de horas, você tem que pregar durante uma hora só. Por exemplo, a vida eterna começa no corpo mortal que vivemos. Nós vamos falar sobre isso, mas explicar realmente o que significa isso. Por que acontece assim? Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas não entendemos. Mas se nós estamos aqui para ensinar, né? Então nós estamos aqui para ensinar. Então aí, e o Deus do céu é Ele que é realmente o mestre em todos os cultos.
desde que nós chamamos por ele. Amém. Não é homem nenhum é mestre. O próprio Jesus falou isso em São João 14. Tá? Ele disse: eu estou convosco, quer dizer assim, ó, ele estava conosco nos dias dos apóstolos, era como cordeiro, estava no corpo para nos salvar, para perdoar, para derramar o sangue, para nos limpar. Mas ele disse: mas eu estarei em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Aí ele mesmo disse que o mestre é o Espírito Santo quando voltasse. Então o Espírito Santo é o mestre. Amém. Hoje. Então o Espírito Santo está ensinando aqui, hoje, dentro da palavra. Então, Amém. ele próprio é o mestre. Tá? É por isso que Nicodemos perdeu falta de entendimento, ele perdeu a chance de continuar com Jesus. Porque ele não entendeu que Jesus era um cordeiro, que o mestre seria depois da ressurreição. Mas ele chamou Jesus de bom mestre antes da ressurreição. Mas ele falou assim: não, agora eu não sou isso, vou ser isso depois. Mas você tem que nascer de novo. Agora, para você entender a mensagem de hoje também, você tem que nascer de novo. Nascer do Espírito dele, para a gente ter esse entendimento. Então vamos nos colocar em pé e nós vamos ler a Escritura. A primeira Escritura é em Romanos. Em Romanos, nós vamos ler em Romanos 8 e depois vamos voltar no livro de São Mateus 18 e depois da oração nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Romanos capítulo 8. Agora preste bem atenção, na própria Escritura que vamos ler, já está mostrando isso, mas muitas pessoas às vezes não entendem por que vivificar, sendo que esse não vai herdar a vida eterna. Tá? Ele é vivificado num sentido, não para ter vida eterna, mas a vida de Deus nele vivifica. A palavra faz contato com a vida que está dentro dele, né? Então vamos aqui, Romanos 8, verso 11 até o 13, está escrito assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu vou ler o verso de novo para ver se eu não passei alguma coisa. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então, agora vamos para o livro de São Mateus 18. São Mateus, capítulo 18. No verso 10 e o verso 11 apenas. E está escrito assim: vede, se os irmãos, outra coisa, se os irmãos não encontrou, agora não abre mais a Bíblia, só escuta, e também está escrito aqui em cima, né? Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então esse Filho do Homem aqui era exatamente para derramar o sangue, para salvar essas pessoas que tinham perdido, mas não lá, mas aqui. Tá? Nós vamos ler depois outra escritura. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.
pedir a Deus misericórdia. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Meu Deus, lembrando, Senhor, das crianças, meu Deus, que estão vivendo no mundo agora, das crianças que estão nascendo, Senhor. Meu Deus, o mundo como está, e sabendo, Senhor, que não há nenhuma oração, não há nada que pode mudar o mundo, não tem jeito mais para o mundo, Senhor. Não há nada que podemos fazer a não ser pedir misericórdia para que o Senhor nos tire deste mundo, Senhor. Porque nós estamos aqui para pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Tira os seus filhos deste mundo antes que ele acabe, Senhor. Assim nós estamos aqui, Pai, pedindo nessa noite misericórdia. Meu Deus, nós sabemos que o mundo ainda vai continuar em ruína, o tempo todo, nunca vai melhorar mais, Senhor. Mas os teus filhos têm um lugar, o Senhor preparou um lugar. Quando o Senhor estava aqui na terra, de São João 14, o Senhor mesmo disse: crede em mim, sabe? Quer dizer, os judeus não queriam crer que Ele era Deus, mas Ele pediu, e nós cremos que Ele é o próprio Deus, Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é verdade. Ele não disse que não havia, já havia morada. Mas ele diz: mas eu vou preparar lugar. Eu vou derramar o sangue para que vocês voltem a ser aquilo que vocês eram antes. Senhor, ajuda cada um de nós, meu Deus. O lugar de morada do Espírito Santo é o próprio ser humano. Meu Deus, por isso o Senhor veio e pagou o preço para que o Senhor pudesse estar em nós, vivificando, Senhor, a palavra através de um corpo mortal, Senhor, dando um glória, dando um aleluia, um amém, através desse corpo, que a vida do Senhor está nele. Vivifica o nosso corpo, Senhor, para crer em Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Assim nós pedimos uma bênção, Pai, para todos que estão aqui e aqueles que estão ouvindo através da internet, que ainda vai ouvir. Que o Senhor abençoe a cada família. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas enfermas sejam curadas. E saiam daqui abençoados, não só os que estão aqui, mas todos que estão ouvindo. Aonde estiver, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor. Meu Deus, irmão Ernesto, Senhor, pede oração ordinária, que vai fazer uma cirurgia. Irmão Jurandir Barbosa, Senhor, pede oração por sua família também, Senhor. Abençoa ele, Senhor, aonde ele estiver, e a sua família também, Senhor. Meu Deus, e essa cirurgia que esteja em tuas mãos, Senhor, que a Dinária, Senhor Deus, possa receber a bênção do Senhor, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tá bom. Tá. Nós vamos. Aliás, a oração já é para todos que estão doentes, quem vai fazer cirurgia, tudo. Então, porque o caso nosso, irmão, a coisa não é tanto o homem, a coisa é você e Deus. Amém. Não é apenas colocar a mão na cabeça da pessoa que cura a pessoa, é a fé da pessoa naquele que pode curar. Amém. Não é o homem que cura, só existe um curador, esse é Jesus Cristo. Não existe dois nem três. Nós estamos aqui para cumprir a sua palavra. Mas quem cura é Ele, ou para dizer a verdade, Ele já nos curou. Amém. Nós temos que aceitar a sua cura, assim como a salvação. A salvação já é uma obra consumada. Toda obra de Deus, tanto para a cura quanto para a salvação, já está. Ele mesmo na cruz disse assim:
já está consumado. Amém. Quer dizer, não precisa de fazer mais nada, a obra já está feita. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é isso que nós precisamos de entender. Então, ainda que, como eu disse aqui, não precisa nem dos irmãos abrir a Bíblia, não. O irmão, eu creio que vai colocar aí, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 45 até os 50. Escute bem aqui que os irmãos vão entender realmente o que é esse corpo aqui, e a obra que Jesus fez, e por que ele veio no corpo para morrer. Você sabe que Deus morreu naquele corpo. Deus não podia morrer como espírito, mas morreu como sendo a palavra. Amém. E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém. E aquele corpo tinha que morrer, porque se ele fosse um corpo eterno, o corpo eterno é aquele que ressuscitou. Amém. Mas aquele que morreu, ele era o tipo nosso. Jesus era um homem. Deus foi um homem aqui na terra para morrer no nosso lugar. Amém. Vocês vão notar que na morte dele, na ressurreição daquele corpo, todos os filhos de Deus ressuscitou naquele corpo. Amém. Então por isso que nós estamos aqui nesse aqui, porque ele está trabalhando em nós, porque nós já estávamos nele lá quando ele ressuscitou. Então por isso que nós temos que entender a Bíblia. Sabe? Por isso que esse não tem salvação, mas a vida que está aqui já viveu nele, e quando ele viveu aqui, eu e você estava nele. Então quando nós estávamos nele ali, quando ele ressuscitou, seu corpo está ressuscitado. Mas ele sabia que a gente ia viver aqui na terra, então o que ele fez? Liberou a vida dele para morar nisso, para aceitar a verdade e consertar, porque na verdade que o eleito não perde. Mas por que ele não perde? Porque ele reconhece Deus em sua palavra. É isso, por isso que ele não perde. Não é que ele é um santarrão, não, é porque ele reconhece Deus em sua palavra. Então vamos aqui para os irmãos entenderem. A partir do 45, escute bem que os irmãos vão entender a palavra como está escrito. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Escute bem aí, está vendo? O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, esse último Adão é Jesus, tá? Amém. O último Adão foi feito em alma. Deixa eu voltar de novo aqui. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Você viu que esse aqui é um corpo animal. Adão caiu nesse, mas depois Jesus veio num corpo como esse, mas levantou ele. Amém. Mas Adão não pôde levantar, porque ele não tinha condição, mas Jesus levantou, porque a vida que estava nele foi o que nós lemos aqui. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Vivificar é exatamente isso aqui, ó. Recebendo vida, recebendo a própria palavra que sangrou. Quer dizer, já que nós estávamos nele quando ele morreu, mas também estávamos nele quando ele ressuscitou. Então vamos continuar. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Amém. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Está vendo? Adão não errou, nós erramos também. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Amém. Porque Ele morreu foi para isso. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o rapto, irmão. Uma hora nós vamos pregar sobre isso. O rapto vai acontecer, ou já está acontecendo num sentido, e a pessoa às vezes não entende. Desde que a mensagem foi proclamada na terra, o rapto está acontecendo, para ficar só alguns para ser transformados. Algumas pessoas vão ser transformadas, algumas, e nós temos que entender isso. A própria mensagem já está. Se vocês não notam que agora há poucos dias foi 3, quase um dia só, 3, foi embora, e vai desse jeito, vai embora até. E aí a preocupação, tanta coisa para preocupar, tanta guerra acontecendo, tanta desunião, e aquela preocupação, olha, não adianta preocupar, vai piorar. É verdade. A preocupação nossa é estar pronto para aquele momento. Amém. Se Ele nos chamar para ir para o caixão, salvo, bem-aventurado. Amém. Se Ele deixar para ir na transformação, nós vamos ser transformados. Amém. Mas vocês já notaram aqui como que vai ser essa transformação? O corpo da transformação não é esse. É aquele que ressuscitou quando Ele ressuscitou. Amém. Está em outra dimensão. E quando acontecer, alguém vai ficar sabendo? Não vai. Por isso você tem que entender a Bíblia. Então, é porque, olha, vamos lá mais. Qual terreno tais também os terrenos, e qual o celestial também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Vamos continuar lendo mais um pouquinho? Eu vou ler até o 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Louvado seja Deus. Nem todos vão dormir, mas todos vão ser transformados. Tanto os que dormiu, quanto os que estão vivos. Louvado seja Deus. É num piscar de olhos. Tanto quem. É por isso que nós temos que entender isso. Quem já partiu, já estava em Cristo. Amém. Quem não partiu, também está em Cristo. Amém. Então, quando o rapto acontecer, acontece naquela terra. E nós vamos ler na mensagem aqui. A terra redimida. Amém. Do corpo de Jesus. Depois, me lembra, se eu vou terminar de ler, me lembra, vamos ler o futuro lá. E nós vamos ver isso aqui. Se eu esquecer, me fala assim, futuro lá. Então vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Vocês notam que a trombeta do Evangelho é uma coisa, a trombeta do Evangelho para nós é a mensagem do sétimo anjo, é uma trombeta do Evangelho. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Essa trombeta é mas só que essa é chamando para a festa. Amém. Glória a Deus. Essa aqui é chamando para a festa das bodas. Porque o alarido e a voz de arcanjo está aqui. Amém. O alarido é a mensagem, preparando as pessoas. Amém. A voz de arcanjo é o poder que já está nela. Amém. O poder de ressurreição. Glória a Deus. Está na mensagem também. Mas e essa trombeta? Sobe aqui. Amém. Que eu estou esperando por vocês. Glória a Deus. Então vamos lá. Então diz aqui, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ante a última trombeta, que é o piscar de olhos.
Essa do Evangelho já tem dias, alguns anos que está aqui. Essa chama trombeta do Evangelho. Esse é o jubileu preparando as pessoas. Então o jubileu é uma coisa. Essa trombeta aqui, por isso são três coisas. William Branham, quando pregou a mensagem do rapto, que Deus não deixou, vocês notam como que é que Deus, para avisar os filhos dele, já tinha pregado os filhos, já tinha pregado todas as mensagens, antes de William Branham partir em 1965, no dia 4 de dezembro de 65, ele partiu, eu creio que foi no dia 20 e pouco, 4 de dezembro ele pregou o rapto. Deus, é como Deus fala assim, ó, prega para eles sobre o rapto, fala com eles como que é esse rapto. E aí ficou gravado para nós esse rapto. E lá no rapto está escrito, ele leu 1 Tessalonicenses e leu até o verso 16, deixando o verso 17, porque o verso 17 é a transformação. E ele sabia que o verso 17 cumpre quando ele vier nas nuvens. Quando ele vier nas nuvens, ele cumpre o verso 17. Um piscar de olhos, quem já morreu é transformado, e quem está vivo também é transformado. Irmão, quem já partiu também tem que receber o mesmo corpo, a mesma coisa. Não existe diferença de corpo de quem está vivo e de quem já morreu, já partiu. Não existe diferença. A diferença é esse aqui que não é do reino dos céus. Esse aqui não é, mas está aqui exatamente para ser trabalhado, o Espírito Santo trabalhar nele. Para a gente fazer uma decisão para qual lado que nós vamos, ou com quem que nós ficamos. Se nós ficamos com Miguel ou se nós descemos com o outro. Então a decisão vem nesse corpo aqui. Então vamos aqui, eu falei sobre o futuro lá, então escute bem que os irmãos vão entender bem claro o que eu estou falando. Vou começar no 271, na parte B, não vou ler todo, mas aqui, eu posso ler, vamos aqui. Veja, essas mãos desenharam isso para a sua amada, a noiva. Desenhado em terno amor para a sua noiva. Recorde que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era face da terra. Você sabe que para redimir a terra, Jesus tinha que ser face da terra. Por isso que ele veio através de uma mulher. Nós somos do pó da terra. Está vendo? Então ele também teve que fazer o mesmo processo, só que o processo da vida dele, ele podia salvar o mundo inteiro através do corpo dele, por causa do sangue. Aquele sangue era santo, é Deus. Então, e o processo foi o mesmo. Se Deus criou o mundo tirando da água, lá no princípio, ele criou a terra dentro da água. Então o que ele fez? Trouxe uma terra. Por que Jesus teve que estar lá dentro do rio Jordão, encontrando com o profeta? Porque ele era a terra redimida e tinha que sair dentro da água também. Então por isso que quando ele chegou perto de João, João falou assim: eu careço de ser batizado por ti, porque vem tu a mim? Ele diz: João, convém que nós cumpramos toda a justiça. Eu sou o cordeiro e eu tenho que ser lavado. João permitiu. Então ali estava a terra redimida saindo dentro da água. Amém. Jesus é a terra redimida. Quando ele saiu dali, ali estava a noiva, ali estava todo mundo salvo, ali estava a própria terra. Amém. Então vamos continuar lendo, né? Vamos continuar lendo. Então diz aqui, o qual era parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus foi desenhada no ventre de uma mulher. E isso, é isso certo? O qual era a terra. Muito bem. E então entrou a vida de Deus, assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. Amém. O princípio da criação de Deus. Por que Jesus é o primeiro da criação?
Por quê? Você sabe por quê? Porque desde Gênesis vocês olham que quem era o primeiro lá? Era Deus. Façamos o homem a nossa. E criou Deus o homem a sua imagem. Deus é o primeiro. Desde lá ele é o primeiro. Desde lá. Mas Jesus também, ele é o princípio da criação, porque ele colocou o seu filho lá e seu filho caiu. Então o que ele fez? Ele deixou passar 4.000 anos e ele mesmo veio aqui para ser o primeiro ser que traria vida eterna em uma carne que tinha sido nascido de uma mulher. Então ali começou a vida eterna. O primeiro ser criado com vida eterna é Jesus. Ele é o primeiro da criação. Amém. Todo sentido. Então ele foi o primeiro a ressuscitar. Nunca houve ninguém. Alguém pode falar, mas Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu. Sim. Não existe ninguém. Você pode pensar, mas Elias, Moisés, você pode pensar, e Enoque? Não adianta, você não pode ir contra a Bíblia. Sim. Jesus é o princípio da criação. Amém. Ele foi o primeiro. Porque tem gente que vai, mas e Enoque? Ué, esquece Enoque. Jesus é o primeiro da ressurreição. Amém. Mas como que Enoque foi? Eu não sei. Não sei aonde ele foi, se foi feito igual Elias. Elias deixou o manto de carne cair, tomou o prêmio eterno e subiu. Mas eu te garanto que Enoque não foi o primeiro. Eu te garanto que Jesus é o primeiro da criação. Amém. Que a Bíblia não mente. E você não pode ir contra Deus. Quem falou isso foi Deus. Amém. Eu posso daqui um pouco até ler aqui, ó, tem várias escrituras aqui anotadas. Então vamos lá, vamos mais. Então ele é o princípio da criação, veio, e então esse sangue de Deus que estava ali por esse germe, quando foi derramado no Calvário, caiu outra vez sobre a terra, para quê? Para redimir a terra. Agora olha, veja aqui, essa terra. Não, você vai ver que a noiva está à parte. Agora essa terra, então a terra, essa que ainda está aqui. Agora, a terra tem sido justificada. Como que ela foi justificada? Através do dilúvio. Ela recebeu o batismo de água, ela foi justificada. A terra foi justificada. Tem sido santificada como? Através do sangue. Chamada e reclamada, e agora está para receber seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. Amém. O batismo de fogo vem depois do milênio, aí vem um batismo de fogo e purifica a terra e faz dela uma pirâmide. Sim. Mas a noiva já está purificada. Amém. Agora escute bem agora o caso da noiva. Quer dizer, a terra tem que ser purificada e vocês são essas outras partes que saíram da terra. Vocês são parte da terra, teu corpo mostrado aqui no corpo. Entendeu agora? O teu corpo mostrado aqui no corpo. Qual é o corpo que foi mostrado? Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com ele. Amém. Aquele corpo, então, está em outra dimensão, esperando a hora do arrebatamento. Amém. Aí você pode, mas eu estou aqui, mas a vida de Deus está aqui, está dentro de você. Amém. O dia que o rapto acontecer, a vida de Deus sai daqui e vai para outra dimensão. Amém. E aí a ceia das bodas acontece. Glória a Deus. Então vamos continuar mais aqui. Teu corpo mostrado aqui na terra, num corpo. O corpo está para ser redimido. Olha você ver.
Agora, deixa eu voltar aqui. Agora, a alma está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desceu por processo de justificação, santificação, batismo no Espírito Santo e redimiu sua alma. Amém. E você, sendo parte da terra, está redimida por meio disso. Amém. Prontinho em algum lugar. Sabe? Estamos aqui com a vida de Deus, por isso que está a carne, essa carne de pecado está sendo vivificada exatamente porque tem vida de Deus nela. Amém. Mas a carne para nada presta, o Espírito é que vivifica. Amém. Deixa eu, antes de ler aqui, eu lembrei de uma outra mensagem aqui. Eu vou aqui nessa mensagem, crendo em Deus, só para os irmãos dizer uma coisa aqui. Daqui um pouquinho a gente termina, porque deixa eu pegar só um parágrafo que eu anotei aqui. Crendo em Deus, 127 e 128. Escute bem aqui que os irmãos vão entender melhor. Está escrito aqui, ó. Agora vê você, então nós como cristãos não olhamos, quer dizer, para receber Deus, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. Nós simplesmente cremos em Deus e isto foi imputado a Abraão por justiça. Quer dizer, não tem que estar cheirando, vendo, não, você não vê, você tem que ter fé. Amém. Que Deus está aqui. Amém. Então vamos mais. Agora, os sentidos, esses aqui, ó, 5 sentidos, meu e os seus. Os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisso? Amém. A congregação diz amém. Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto, mas eles não nos foram dados para entrar em contato com o nosso Pai Celestial, porque Ele não está na carne humana. Deus é um Espírito, e nós entramos em contato com Ele por um Espírito, através da fé, crendo. Agora, se dissermos que aí tem uma reticência, está vendo aqui? Então entramos em contato com Ele crendo, mas esse aqui não. Esse aqui foi dado a nós exatamente para chegar a essa posição de crer e obedecer e saber que só Deus é Deus e nós somos pó da terra. Por isso muitos falaram, como Davi mesmo, alguns até falaram assim, ó, eu queria ser um tapete na casa do Senhor. Tá ótimo ser um tapete, né? Para todo mundo pisar, mas sendo parte de Deus. Amém. Na casa de Deus. Amém. Sendo um tapete. Oh, meu Deus. Já pensou? Oh, meu Deus. E isso que nós temos que entender. Aqui nós mesmos não damos conta, mas Ele já deu conta lá no alto. O que você tem que entender é isso. Quando Ele veio em carne humana, que sofreu daquela maneira, e não, porque Ele não precisava de ajuda, Deus nunca precisou de ajuda de ninguém. Por que Ele não aceitava ajuda? Porque a obra era dele, Ele tinha que fazer a obra sozinho. Aonde é que você viu? Às vezes você fala, mas a cruz, tá bem, tudo bem, carregar a cruz até chegar lá, mas quem morreu na cruz? Foi quem carregou? Ajudou a carregar? Não, foi Ele que morreu na cruz. Ele que morreu, e foi Ele que teve uma coroa de espinho, nem os outros tiveram. É verdade. Então foi Ele que sofreu mais, foi Ele que foi chicoteado, não os outros. Os outros apenas tiveram cravos em suas mãos, mas Ele foi chicoteado. Verdade. Foi Ele que sofreu mais. Por quê? Porque Ele estava levando os pecados de todo mundo para não ter desculpa lá no trono branco. Todo mundo que já viveu nessa terra, Ele levou os pecados de todo mundo.
Agora, quem é salvo? Aquele que crê. Amém. O que não crê já está condenado. Então, a salvação depende da fé nele. Então, não depende do que nós fazemos. Verdade. Nada. Não tem. O profeta chegou até a falar assim: se viesse uma pessoa aqui, uma pessoa que entrasse num lugar, prendesse ele de qualquer maneira, ele não, de todas as maneiras, ele é um pecador. Não, aquilo não salvaria, não salva ninguém, mesmo que você tenta fazer. Às vezes nós tentamos fazer, não está do agrado de Deus. É melhor deixar ele fazer por nós. Quando ele faz, aí agrada a ele. Nós temos exemplo de Pedro. Pedro tentava fazer: Senhor, não pode fazer, não pode acontecer isso com o Senhor. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Verdade. Quer dizer, Pedro não queria que ele fosse, mas não era Pedro, era o diabo que não queria que ele fosse na cruz. Mas só que o diabo tem que usar alguém. Mas por que não usava Judas? Estava usando Pedro, porque Pedro era o cabeça da igreja, para ser o pastor da igreja. Então ele estava, você vê como que o diabo faz. Aqui é por isso que nós cortamos muitas coisas, porque às vezes o diabo pode usar o próprio pastor para derrotar a igreja. Verdade. Como ele queria usar Pedro, para derrotar. Verdade. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo? Por que você está querendo interromper esse plano salvífico? Sim. Se eu estou caminhando para a cruz é para salvar a humanidade? Por quê? Oh, meu Deus. Mas ele foi e nada impediu, Nada. mesmo sem aguentar, caindo ali, mas ele foi e chegou lá. Filho. E cumpriu a palavra de Deus, e nós somos os beneficiários de tudo isso. Nós recebemos a vida Aleluia. eterna exatamente por causa daquilo que aconteceu lá. Amém. Então vamos mais um pouquinho aqui agora, né, na mensagem ao nascer do sol. Quero ler aqui no 32 e 33 dessa mensagem ao nascer do sol, então o poder vivificador. Está escrito assim: quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem, que havia vida sobre a terra, vida mortal. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída do sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente predestinada por Deus, a qual, por conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Olha para vocês verem aqui, né? Ele já sabia que isso ia acontecer. Então, o primeiro a fazer isso seria exatamente Jesus. E ele mostrou duas coisas: o sol, por exemplo, para trazer vida à terra, ou às árvores e tudo mais. Vocês notam que o sol, depois da criação, tudo foi criado, 4.000 anos depois o sol apareceu. Vocês creem que Deus gastou 6.000 anos para criar a terra? O dia de Deus é 1.000 anos. E vocês notam que Deus foi criando as coisas, criando. No terceiro dia, Ele colocou semente na terra. No quarto dia, o sol apareceu para trazer vida àquela semente. Amém. A vida eterna foi a mesma coisa. 4.000 anos depois, Jesus veio na terra trazer vida eterna a toda semente predestinada. 4.000 anos depois. Aleluia. Quer dizer, foi uma saída de sol dupla. Mas vamos continuar lendo aqui. Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. Amém.
Assim, seus escolhidos, que ele conheceu desde a fundação do mundo, logo naquela manhã da ressurreição, em alguma parte da terra se encontravam nossos corpos, nesta mesma hora, pois nós somos do pó da terra. Já pensou? 2000 anos atrás, ele ressuscitou e ele sabia que nós estaríamos aqui. Já era semente predestinada, com aquela saída de sol, com aquela ressurreição, nós também somos os beneficiários dele. Para ressuscitar no dia do rapto. Amém. Então vamos aqui. E no céu havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para essa grande hora. Amém. Ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi essa do que aquela quando o sol saiu pela primeira vez. Amém. Aleluia. Vocês viram que tudo tinha que ser ele? E nele, por isso que às vezes as pessoas ainda insistem em olhar esse aqui. Esse não tem jeito para ele. O único jeito que dele é que enquanto nós estamos nele, você tem direito de arrepender. Ele nos deu esse direito, mas por que ele nos deu esse direito? Porque ele trouxe a vida dele para dentro aqui. Amém. Na verdade, que o arrependimento, quando acontece, é porque ele está lá dentro. Amém. E por que você arrepende? Porque lá você não errou, lá você nunca perdeu. Esses beneficiários aqui são aqueles predestinados que viveu com ele milhões e bilhões de anos antes da fundação do mundo e que continua com ele, mas foi criado lá para viver aqui. Amém. Essa terra não foi feita para filho do diabo. Essa terra foi feita para filho de Deus. Amém. Satanás tomou posse dela, mas ele vai ser tirado. Tudo que é dele vai ser exterminado. E essa terra vai ser renovada, porque aquela criação original foi criada para viver aqui. Amém. E ela vai viver aqui e viver eternamente. Glória a Deus. Aleluia. É bom ouvir a verdade, né? Deus. Ouvir a verdade. Então vamos mais um pouquinho aqui. Agora eu vou aqui para o 64 dessa mensagem. 64. Escute bem aqui, ó. Notem bem, do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Amém. Primeiro, levantou dentre os mortos. Por isso, assim, você pode pensar em Lázaro, mas Lázaro ali era só para provar que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas ele morreu de novo, mas Jesus não morreu. Amém. E você jamais, nós jamais morreremos depois da ressurreição. A vida é eterna. E esse ato aqui foi para essa vida ser eterna. Não essa, mas a outra. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui de novo. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador e o havia levantado dentre os mortos. E este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia, ele foi esse molho e por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Amém. E ele foi movido como uma comemoração de ação de graça a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também.
era um sinal, e hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo, por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição tão gloriosa foi pelo poder vivificador. Quando ele levantou, por isso ele disse, olha, quando ele ressuscitou aqui, ele ficou 40 dias andando com os discípulos. Quando completou 40 dias, ele subiu. No dia 50, ele desceu. Está vendo? Ele é exatamente depois de 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No dia 50, o Espírito Santo desceu no Pentecostes. E aquela descida ali era para morar, era a vida de Deus para morar em cada filho. Por isso que às vezes a pessoa não entende. Se nasce uma criancinha hoje, depois que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo veio, se nasce uma criancinha hoje e ele é um filho de Deus, a sementinha já está lá dentro. Amém. Não é questão que vai entrar, já está lá. Amém. Se aquela criancinha ir embora, é claro que toda criancinha, se ela morrer criança, é porque ela já é uma pessoa salva. Tá? Você entender isso. Mas se aquela criancinha crescer e virar um adulto e ela é um filho de Deus, o dia que ela ouvir a verdade, aquela sementinha nasce lá dentro. Porque essa sementinha, ela só é vivificada pela palavra. Amém. Eu posso até ler, eu vou chegar aqui, eu creio que está aqui no outro parágrafo aqui. Vamos aqui. Parágrafo 91, vamos aqui. Os irmãos veem uma coisa aqui. Esta verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Entendeu? Por quê? Porque é uma águia. É uma águia chamando a outra águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. A palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Amém. Vocês notaram? Por que a pessoa predestinada, se ele é predestinado para o rapto, ele tem que crer na mensagem da hora? Amém. Se ele não crê, ele não é predestinado para ir. Como a gente está vendo aí, a descrença do povo na mensagem e as coisas que estão sendo feitas, os próprios pessoas que já foi da mensagem, jogando sombra nesse ministério da mensagem, jogando sombra só para piorar, porque se alguém foi da mensagem e chegou a esse ponto, ele já é mais desgraçado que tudo, ele nunca mais ele será salvo. A pessoa que foi dessa mensagem, que rejeitou ela, ele não é mais salvo, porque está escrito no livro de Hebreus 6, aquele que provou o dom celestial, É verdade. a boa palavra de Deus, e recaiu, é impossível ele levantar de novo. Ele nunca mais levanta, ele só piora e vai piorar a vida de outros. Por isso Jesus falou quando ele estava aqui, e eu li também essa escritura aqui, ó. Quer dizer, esses pequeninos que está escrito aqui no livro de São Mateus, esses pequeninos é as teofanias das pessoas que estão lá, porque o Filho do Homem veio para salvar elas. Amém. Não salvar a teofania, mas a vida da pessoa que tem uma teofania que está vivendo aqui. Amém. Ele veio e foi para isso. O Filho do Homem veio para buscar e salvar todos aqueles que amaram. Porque já tinha as teofanias, aquelas, falando sobre aquelas teofanias, o profeta pregou e falou assim: são as teofanias das pessoas. E ai daquele que maltratar um desses pequeninos que mora aqui, que vive aqui. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço
e atirar no fundo do mar. É duro, né? Duro. Vai sofrer. Sofrer pior do que os outros. Você sabe que o sofrimento dessas pessoas que rejeitam, que têm o conhecimento da verdade, é pior do que o ímpio, pior do que o cachaceiro, pior do que aquele que... o cachaceiro, o que vive ele já sabe para onde está indo. Mas e esses religiosos que passou pela mensagem que hoje está aí pregando contra? Meu Deus. Ai deles. É verdade, pai. Ai deles. Ai de Pilatos. Pilatos está sofrendo lá. Por que ele está sofrendo? Porque ele rejeitou, teve com a palavra a verdade na mão. É verdade. Jesus falou com ele, ó, todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. Aleluia. E ele perguntou o que é verdade. Jesus não respondeu mais para ele. Ele já sabia que verdade era ele. É verdade. A própria mulher dele falou, ó, não entra na questão desse justo. Oh, Deus. É Já verdade, pensou pai. como que ele está lá? Se ele pudesse voltar atrás, se ele pudesse voltar atrás, ele não queria nem ser nada de rei, não queria ser nada. Agora ele queria ser um tapete lá para entrar lá, para ver se tinha chance de salvação. Oh, meu Deus. Mas como voltar? Como? Se essa é a primeira e a última chance que nós temos. O meu corpo aqui é a primeira chance e a última. Os seus também é a mesma coisa. Vocês jamais terão uma chance. Ninguém nunca mais volta na terra nesse corpo. É verdade. Nunca mais. Essa é a última vez. Você tem que entender a Bíblia. Hebreus capítulo 9. Ao homem foi dado a morrer uma vez só e depois disso vindo o juízo. Então não tem jeito, irmão. Essa é a chance que nós temos. E nós estamos enfrentando já o final de todas as coisas. É verdade. Daqui uns dias, essa mensagem, ou o poder que está aqui, vai sair. Vai embora. Mensagem vai ficar cheia de... púlpito vai ficar cheio de mensagem. É, pai. Casas vai ficar cheio de mensagem. É verdade. Mas a vida que está aqui, tanto aqui quanto aqui, vai embora. Amém. Porque a vida que está aqui ainda. Amém. Tá? Mas um dia que ela sair daqui, ela sai daqui também. É verdade. Aí só fica a letra. E a letra mata. E a vida que está aqui vai lá para a Palestina. Para pregar para os judeus, para que haja arrependimento lá. Porque eles precisam de redenção. Nós já temos recebido a redenção. A redenção não depende da mensagem. Você sabe que a redenção, o sangue de Jesus atua na mensagem? Amém. Porque já atuou nas eras passadas, já passou, o sangue já viveu na palavra. É verdade. Toda a Bíblia é verdade, mas essas verdades já foi para outros. A verdade nossa é a mensagem da hora. Amém, amém. Deus abençoa. Eu não vou mais, porque não vai dar tempo. E Deus nos ajuda. Amém. E ajuda as nossas famílias. Ajuda nossos filhos, nossos netos. Amém. Ajuda esses jovens. Amém. Uma hora eu vou conversar com esses jovens sobre namoro, sobre casamento. Avisar eles antes que eles entrem numa coisa ruim. Avisar eles. Jovens, e só isso eu vou falar. Jovens, principalmente os rapazes. Se vocês namorar com uma moça e vive na rua mostrando o corpo dela, você pode saber que você vai montar num cavalo de cara para trás. Vai. Porque ela não vai ser uma boa mãe. Você sabe que o profeta ensinou isso quando aquelas pessoas iam comprar gado.
Os fazendeiros que conhecem bem, eles olhavam a cara da novilha. Se ela fosse daquela cara bem espantada, ele não queria ela. Ele sabia que ela não seria uma boa mãe. É a mesma coisa hoje. Se a mulher, se a moça tem esse pensamento em andar mostrando o corpo dela, por certo, ela não vai ser uma boa mãe e nem uma boa esposa, de jeito nenhum, tá? Então sabe escolher, tanto a moça também, tem cuidado com esses rapazinhos também, cuidado, tá? Porque não é fácil, é uma escolha e ou viver bem ou sofrer até morrer. Sim. Casamento é isso aí, ó. Escolhe bem para viver bem. Se escolher mal, vai viver mal até morrer. É verdade. Por isso escolhe a mensagem para você viver eternamente. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, nós vamos ler para a ceia, Santa Ceia do Senhor. Irmão, moças, é igual a Bíblia fala, para você casar mal é melhor você ficar só. A Bíblia diz que a moça solteira, ela agrada mais o Senhor. Isso não estou falando para vocês não casar, mas eu falo, não façam a escolha errada. Façam uma boa escolha. Também não escolhe boniteza não, tá? Escolhe caráter. Amém. Não escolhe pessoas que têm dinheiro também não, que isso é uma coisa ruim também. Escolhe pessoas pobres. Olha direitinho, não é dinheiro que faz a coisa não. A felicidade é outra coisa. Amém. Não está contando com dinheiro, felicidade não, tá? Então vamos ler aqui.